Oi. Amém. Boa noite, igreja. Que prazer mais uma vez estar aqui podendo ter a satisfação de compartilhar com vocês uma palavra da parte de Deus. Eu quero iniciar, como sempre, orando. Quero pedir, Pai, que Tu possas fazer com que aquele que foi manifestado em carne, justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, acreditado no mundo inteiro e recebido na glória, Teu Filho Jesus Cristo, possa se fazer presente aqui no meio de nós, Pai. Pai, Tu sabes como eu sou, Tu sabes como cada um aqui, como eu estou, como cada um aqui hoje está, Pai. Tu sabes o que nós precisamos e eu te peço, Pai, que não seja eu que fale, não seja a minha voz que essas pessoas escutem, Senhor, mas uma voz que existe por trás da minha voz, Senhor, que possa tocar cada alma e cada coração aqui presente nessa noite, Pai. Te peço que dos meus lábios não saiam palavras que não sejam agradáveis a Ti, Senhor. Que essas palavras e também o meditar do meu coração possam ser agradáveis a Ti, meu Senhor, rocha minha e Redentor meu. Amém. Amém. Queridos, nós estamos chegando em uma data muito festiva para a maioria das denominações, que é o Natal. E como todos nós sabemos, nós celebramos, ou nós devemos celebrar nesse Natal, o nascimento de Jesus Cristo. Certamente vocês sabem que algumas denominações chegam a proibir essa comemoração, né? Para algumas denominações, o Natal é uma festa que tem origem pagã, uma origem não cristã. E olha, até é verdade, viu? Até é verdade. Lá no Império Romano, lá por ano 300 ou 400, a festa que existia no Império era chamada de Saturnália. E era uma festa dedicada a ídolos, a deuses falsos, nos quais nós não acreditamos. Mas o que aconteceu? Com a chegada do cristianismo, o Império Romano se tornando cristão, houve uma ressignificação dessa festa. A festa continuou sendo nesse período do ano e se passou a dar uma nova conotação. Vamos continuar com essa celebração, mas vamos dar a ela um novo significado. E deram a essa festa o significado da comemoração do nascimento de Cristo, o que certamente não ocorreu nessa época do ano. Mas como nós não sabemos adequadamente quando que Jesus nasceu, nós escolhemos essa data, a igreja escolheu essa data para comemorar, para ressignificar. Então, no nosso entendimento, no meu entendimento e no de todos vocês, não tem problema nenhum que a gente comemore o Natal nessa época, porque nós não temos a mesma motivação que os pagãos da época de Roma tinham. Nós celebramos nessa época o nascimento de Cristo. O problema é, nós realmente temos celebrado no Natal o nascimento de Cristo, porque uma outra crítica que existe a essa festa é que tornou-se uma festa muito mercantil. Né? O que é mercantil? Uma festa que você vai para o mercado comprar coisas para dar para a sua família, para dar presente. E olha, eu não vejo que existe um problema em você presentear as crianças, os entes queridos, as pessoas de quem você gosta nessa época do ano. Inclusive, aceito em nome de Jesus. Mas, gente, essa festa não fala do Papai Noel. Ele não é o centro da festa. Nós não podemos esquecer o protagonista dessa festa. O aniversariante tem sido esquecido. E em nome de Jesus eu quero trazer para a gente uma reflexão para que nós possamos sair daqui certos de por que nós comemoramos, do que nós estamos comemorando e como que nós podemos influenciar o mundo ao nosso redor, celebrando corretamente. A nossa fé cristã, ela é baseada sobretudo em um acontecimento, que é a ressurreição de Cristo. Se Cristo não ressuscitou, tudo isso aqui é uma mentira, é um teatro, é um faz de conta. Esse culto deveria acabar exatamente nesse momento, não deveria nem ter começado. Mas nós cremos que Jesus ressuscitou. Mas essa ressurreição dele é antecedida de outras ações. Antes da sua ressurreição tem a sua morte, tem o seu nascimento, sim. Então nós podemos celebrar esse nascimento de Jesus e refletir sobre ele. Inclusive nessa época em que nós estamos vivendo, que é o Advento, por isso que a igreja está paramentada de roxo, é uma cor que nos traz, que nos chama à reflexão. Inclusive na nossa liturgia episcopal, uma coisa muito bonita que nós dizemos todo domingo, nós dizemos o seguinte: a tua morte nós anunciamos, a tua ressurreição nós proclamamos.
e a tua vinda, Senhor, nós esperamos. Se nós cremos em tudo isso, vamos lembrar o seguinte: antes de tudo isso, da morte, da ressurreição e da ascensão de Jesus, houve o seu nascimento. E olha, esse nascimento foi proclamado na Bíblia, foi profetizado por muita gente, muitos anos antes do seu nascimento. Eu escolhi aqui uma passagem, certamente uma das mais bonitas, trazida pelo profeta Isaías, 750 anos antes de Cristo. Olha que maravilha. 750 anos, o profeta Isaías anunciou como seria o nascimento do nosso Salvador. Esse profeta Isaías, olha o nome dele, o que é que significa? O Senhor é a salvação. Ele foi retirado do meio do povo para trazer uma mensagem messiânica para o povo daquela época. As profecias de Isaías descrevem com detalhe a vinda de Jesus, o ministério de Jesus, o sofrimento e a glória dele. Isaías viveu em uma época em que o reino de Judá, era a parte sul de Israel, assim como também a parte norte, era um povo muito teimoso. Quando você vai lendo a Bíblia, você vai vendo que é uma gangorra, é um sobe e desce. Eles se arrependem e pecam. Aí o Senhor perdoa e eles se arrependem de novo. É uma gangorra o tempo todo. Eram muitas crises políticas, crises espirituais, eram muitas guerras. O império de Israel e de Judá constantemente era invadido por inimigos, como por exemplo o Império Assírio, que invadiu justamente nessa época em que Isaías preveu essa invasão do Império Assírio. E Isaías foi usado por Deus para denunciar o pecado lá do povo de Judá, para denunciar a idolatria, os deuses falsos que eles estavam adorando, a injustiça e a rebeldia desse povo. Mas com um detalhe, Isaías não se limitou a denunciar tudo isso. Ele trouxe também uma mensagem de esperança. Ele trouxe a mensagem de que o Messias estaria por vir e que toda a terra seria restaurada. Se não, vejamos, gente, olha o que Isaías diz em outros capítulos, antes de chegar no 9, que é o tema do nosso estudo. Lá no capítulo 6, Isaías já diz o seguinte: Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. O próprio Isaías diz: ai de mim que estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E o próprio Isaías respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Olha, Isaías mostra aqui que ele é um profeta realmente da parte de Deus. E que se colocou na posição de servo, obediente, aceitou a missão que lhe foi dada por Deus, de anunciar a vinda do Messias. E aí ele recheia o livro dele, de várias passagens com profecias que, olha, precisa ter muita fé para ser ateu, viu? E não acreditar, achar que isso tudo é uma mera coincidência. Porque, como eu falei, 700 anos, Isaías disse lá no capítulo 7, no versículo 14, a virgem conceberá e dará à luz a um filho. No capítulo 11, olha o que Isaías disse: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. No capítulo 53, um dos mais emblemáticos de Isaías, ele diz o seguinte: de quem que ele está falando? Olha só. Pois ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabia o que é padecer. Como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado. E dele não fizemos caso. Foi ferido, humilhado e levado como cordeiro ao matadouro. Levou sobre si o pecado de muitos. 750 anos isso antes, gente. E no capítulo 9, que é o tema da minha mensagem hoje, ele começa no capítulo 1, aliás, no versículo 1, dizendo o seguinte: mas a terra que estava aflita não continuará a escuridão. Para a terra que estava aflita não continuará a escuridão. Ele começou já o capítulo usando mais.
Olha, um mais a gente usa na língua portuguesa para indicar que a mensagem que a gente vai colocar daqui para frente, ela está em oposição ao que vinha sendo colocado anteriormente, né? É uma conjunção adversativa. Por que ele está dizendo isso? Por que ele começou com mais, a terra que estava aflita não continuará na escuridão? No capítulo 8, ele explica isso. Ele vem falando das invasões dos povos assírios, que estava dominando toda aquela região de Judá, de Israel, por muito tempo. Então ele anuncia no capítulo 8 essas invasões, mas no capítulo 9 ele já diz, mas a coisa agora vai mudar de figura, olha só. A terra que estava aflita não continuará na escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível essa terra de Zebulon e de Naphtali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar. Olha só, Isaías traz então aí o resultado da infidelidade desse povo, que foi a invasão por parte do povo assírio. Mas como eu falei, ele traz também uma mensagem de esperança. E olha a lição que eu tiro disso aqui. Os lugares escuros e sombrios são transformados por Deus em lugares de glória. Você crê nisso, meu irmão? Olha só, a terra de Zebulon e de Naphtali era uma terra sombria, era uma terra escura, que estava sendo dominada. Mas é promessa de Deus que ela seria transformada em um lugar de glória. E é isso que esse Deus tão poderoso tem para a minha e para a sua vida. Você crê nisso? Diga um amém. Amém, gente, amém. Olha, ele diz no versículo 2, o povo que andava em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. O povo que andava em trevas era o povo dessa região. Estava em trevas porque não tinham um Deus verdadeiro, porque estavam sendo dominados por outros povos. Mas ele traz aqui uma promessa da parte de Deus, que esse povo viu uma grande luz. E se você tem dúvida de que grande luz é essa, de que Isaías está falando, você pode ir lá no capítulo, lá em João, no Novo Testamento, no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 12. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, diz assim: falou-lhes, pois, Jesus, outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A luz que Isaías estava anunciando 700 anos antes, que iria aparecer para aquele povo que vivia em trevas, é o nosso Senhor Jesus, é o nosso Salvador. Ele segue dizendo no versículo 3, diz o seguinte: tu, Senhor, tens multiplicado esse povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita e como exultam quando repartem os despojos. Então, olha, tu, Senhor, tens multiplicado esse povo que conhecerá essa luz, esse povo que será salvo. É o que Deus tem feito ainda nos nossos dias, acrescentado, aumentado o número de pessoas que vão ser salvas. E Ele utiliza para isso pessoas. Ele utiliza a mim, Ele utiliza a vocês, Ele utiliza essa paróquia da reconciliação. Que, como eu tenho dito aqui, todas as vezes que tenho oportunidade, muita gente vai ser salva através do ministério dessa paróquia, através do ministério do nosso pastor Paulo, através da vida de cada um de nós que estamos aqui. Deus está acrescentando, está aumentando o número de pessoas salvas. Isso desde a época de Isaías até o nosso dia de hoje. E olha, se tem uma verdade que eu creio, é que Deus, Ele faz isso. E Ele pode fazer isso da maneira que Ele quer. Mas a maneira que Ele quer é utilizando a mim e a você. Então é papel nosso. É papel nosso de encher essa igreja, de encher os nossos ministérios, de aumentar o número de salvos, como Isaías já diz aqui no seu capítulo. Ele continua lá no versículo 4 dizendo o seguinte: porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Os midianitas eram um povo inimigo do povo de Israel, do povo de Judá. Apesar de serem parentes, viu? Se você for lá no livro de Gênesis, você vai ver que Midian era um dos filhos de Abraão depois que Sara morreu. Então Abraão teve Isaque, depois da morte de Sara ele casou novamente e um dos seus filhos foi Midian. Portanto, Midian é tio de Jacó, que se tornou Israel depois.
Olha só, é o próprio tio. E de Midian surgiu um povo, os midianistas, que vivia em constante guerra, que adorava deuses falsos, que subjugou o povo de Israel. Isso traz para a gente uma mensagem de que, olha, a gente precisa vigiar, a gente precisa ter cuidado, porque muitas vezes o inimigo, aquele que quer nos apresentar deuses falsos, aquele que quer nos tirar do caminho do Deus verdadeiro, é uma pessoa próxima da gente. Pode ser uma pessoa da nossa própria família. Olha, isso está aqui. Midian fez isso com o povo de Israel, não é? Então, gente, vigiar é necessário. Esse adversário, ele está em todos os lugares, ele está ao nosso derredor, tentando nos tirar do caminho da vontade de Deus. Vigiar é necessário. E ele citou aqui a vitória sobre os midianitas, porque certamente é uma das vitórias mais emblemáticas que a Bíblia narra. Porque foi uma vitória de 300 soldados contra um outro exército inimigo com mais de 30 mil soldados. E por que Deus fez isso? Porque o povo de Judá tinha também um exército de 30 mil. Mas olha, se fosse 30 mil contra 30 mil, de quem teria sido a vitória? Né? A vitória é minha, foi mérito meu. Era 30 mil contra 30 mil e eu estava mais forte. Deus não quis agir assim. Deus foi retirando, até que só sobraram 300. E ainda assim esses 300 conseguiram a vitória. E aí sim o povo soube reconhecer que aquela vitória não era daquele povo. Aquela vitória vinha através da mão direita do nosso Deus. E olha, se você pensar bem, as vitórias que você tem tido na sua vida, que eu tenho tido na minha vida, não são vitórias nossas. São vitórias que nós temos conseguido através desse Deus forte, desse Deus verdadeiro, desse Deus cuidadoso sobre a nossa vida. É Ele que tem vencido o inimigo das nossas vidas, toda vez que esse inimigo nos ataca. É Ele que tem renovado as misericórdias na nossa vida, todas as manhãs quando nós acordamos. É Ele, a vitória não é nossa, a vitória é dele toda a honra, é dele toda a glória. Se você crê nisso, me acompanha em um amém bem forte. Amém, gente, amém. As nossas vitórias não são nossas, são dele. São através da mão dele, são da vontade dele. No versículo 5, está dito o seguinte: toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha e toda roupa revolvida de sangue será queimada. Servirão de pasto ao fogo. Sabe por que ele está dizendo isso? Toda a roupa que vocês usam para lutar, isso não vai servir de mais nada. Porque vocês vão viver um tempo de paz, um tempo em que a guerra não mais existirá, um tempo de paz completa, de uma paz trazida por esse Messias que ele está anunciando, um Messias que reconcilia o homem com Deus, e é ele o responsável por esse tempo de paz, em que nós não mais precisaremos dessa roupa que se utilizava durante as batalhas. E aí eu gosto do versículo 6, é o principal dessa passagem. E ele inicia já dizendo assim: por quê? E aí eu volto, baixa de novo o professor de português aqui. O porquê é uma conjunção explicativa, né? A gente usa o porquê quando a gente diz uma série de coisas. Então tudo que está dito antes, porquê, eu vou explicar agora. Qual é a causa? Qual é o motivo de tudo que eu disse antes? Porque um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. Quer dizer, um filho foi dado para a gente. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Olha que as palavras que ele usa para definir esse Messias são as seguintes. Ele diz lá em hebraico, Peleiotz, que é um maravilhoso conselheiro. Ele apresenta o Cristo como um conselheiro para a minha e para a sua vida. E olha, com quem é que a gente tem se aconselhado na nossa vida? Não é? Quando nós temos uma dificuldade, uma situação difícil, e nós precisamos escutar alguém, nós temos procurado pessoas parecidas com Cristo realmente, pessoas que vão nos dar um conselho que Cristo nos daria. Você que de repente tem feito análise, que tem um acompanhamento de psicólogo, e deve ter, não tem problema nenhum nisso, mas esse psicólogo, esse profissional, ele lhe dá conselhos que Cristo daria. Gente, em nome de Jesus, procurem pessoas que lhe aconselhem,
mas pessoas que sejam parecidas com Cristo. Pessoas que digam para você aquilo que o próprio Cristo lhes diria. Tenham muito cuidado, isso já foi falado aqui algumas vezes, com aquele conselho que vem assim: seja feliz, faça o que lhe dá felicidade. Tenham muito cuidado com isso. Normalmente isso é uma frase que tem como autor o nosso inimigo. Em nome de Jesus, gente, procuremos bons conselhos, pessoas maduras na fé que possam nos guiar nesses momentos. Um outro adjetivo dado a ele é El Gibor, que significa Deus forte. Por quê? Porque Jesus é o próprio Deus, nós cremos nisso, na Trindade. Esse termo indica que Jesus é quem tem poder, que Ele é que é o dono de todas as vitórias que nós temos nas batalhas, porque Ele derrotou a própria morte. Ele é o Deus forte. Ele é apresentado também como Ave Ad, que significa o Pai da eternidade. Olha que maravilha isso aqui. Nós vamos ter uma vida, eu vou ter uma vida eterna, mas alguém vai ter aqui, em nome de Jesus, uma vida eterna, eu creio. Essa eternidade que nós vamos viver, ela foi dada para a gente por Cristo. E mais do que ter sido dada por Cristo, não foi só dada. Ele não só nos deu, Ele é o autor dessa eternidade. Jesus não só nos dá a vida, Ele é a fonte da vida. Se a gente pudesse fazer um paralelo, eu sei que alguns de vocês aqui são pais. Imagina quando seu filho, sua filha quer um presente, quer muito um presente. É tão bom você poder atender, não é? Ó, filho, aquele presente que você queria tanto, está aqui. Imagina se você pudesse fabricar aquele presente. O presente que ela mais quer na sua vida, não você comprar já é muito bom. Imagina você ser o fabricante. Olha que alegria. E é isso. Jesus nos deu e nos dá a eternidade. Mas Ele não comprou essa eternidade. Ele é a própria fonte dessa eternidade. Em João, novamente, no capítulo 17, versículo 5, Jesus diz o seguinte, falando com o Pai: Pai, glorifica-me junto de Ti mesmo, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus é o próprio autor da eternidade. Ele é o dono da eternidade, da vida eterna que nós vamos ter. E Ele nos dá gratuitamente esse dom, essa vida eterna. E por fim, Ele é apresentado, nesse versículo de Isaías, como Sar Shalom, que é o príncipe da paz. Olha, quando Jesus voltar, Maranata, Senhor, nós viveremos uma eternidade com Ele, com toda a igreja, com todos os salvos. Uma vida sem sofrimento, sem necessidades, nem físicas, nem espirituais, nem interiores e nem exteriores. Um tempo de paz que nos foi dado, que nos foi conquistado por Ele. Por isso que Ele é chamado de o príncipe da paz. Olha que bonito. Dá vontade de morrer, não dá não? Dá vontade de morrer logo, mas vamos aguardar, né? Como diz Dom Paulo, né? Estou pronto, mas não estou com pressa, né? Como eu falei no início, Paulo disse lá, é a palavra do apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 14. Se Cristo não ressuscitou, inútil e vã é nossa fé. Como eu falei, nós cremos na ressurreição de Cristo. E nós sabemos que antes disso veio o seu nascimento. Então, por que não celebrar o nascimento de Cristo? Ter uma data no calendário para comemorar isso, para reunir a nossa família, confraternizar, com comida, com brincadeiras. O grande problema é, e é o meu chamado a vocês, não vamos esquecer o aniversariante, gente, nessas festas que estão chegando aí mais uma vez. A minha oração é para que a gente possa, se é o seu caso, apresentar o aniversariante para as pessoas que vão estar reunidas na sua mesa, sabe? Eu digo isso porque é uma coisa que eu vivo. A minha família se reúne, mas assim, não tem uma oração. Não se fala do aniversariante. E talvez eu e você sejamos o instrumento que essas pessoas precisam para conhecerem, para ouvirem falar na ceia de Natal, sabe? Juntar todo mundo, fazer uma oração, agradecer pelo nascimento de Cristo, já que é esse o motivo, né? A gente diz, todo mundo sabe, o Natal é o aniversário de Cristo, mas ele tem sido realmente esquecido. Então, olha, vamos ser nós, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso ambiente,
essa pessoa que vai trazer para o centro da festa aquele que é o centro também das nossas vidas. Para os seus filhos, para os seus amigos de trabalho, enfim. Porque, olha, o aniversário é dele. Mas o maior presente, quem ganhou, fomos nós. Nós ganhamos o direito, o acesso à vida eterna, à plenitude. Ganhamos através de um sacrifício enorme que ele fez, lá na cruz do Calvário. E olha, se isso não for constrangedor suficiente para que nós coloquemos na nossa mente que o aniversariante é ele e que nós devemos celebrar a vida dele e colocá-lo no centro dessa festividade, eu não sei o que mais seria necessário para que as pessoas tomassem essa consciência. É sem religiosidade, sabe? O louvor pode vir se posicionando, que eu estou bem próximo já do fim. Como eu falei, não tem religiosidade nisso, porque tem denominação que vai te proibir, que vai dizer, não, mas isso é uma festa pagã. Tira o paganismo da festa e coloca Cristo nessa festa. Coloca Cristo no centro, ressignifica essa festa, sabe? Se a sua família comemora dando presentes um para o outro, amém. Que Deus multiplique, que você possa cada vez mais presentear os seus. Mas o aniversariante é Cristo, é Ele que merece as nossas orações, está no centro, ser lembrado. É a Ele que nós devemos dar toda a honra e toda a glória, não só no dia de Natal, todos os dias de nossa vida, mas eu estou falando especificamente dessa data, porque é uma data que nós tiramos do calendário, dizemos que estamos ali celebrando o aniversário dele e muitas vezes esquecemos o aniversariante. E olha, como o Natal já emenda com o Ano Novo, e provavelmente essa é a última oportunidade no ano que eu tenho para trazendo a palavra aqui para vocês, eu já antecipo para trazer uma mensagem de renovação, sabe? De ânimo para esse novo ano que começa. Mais 365 dias que nós possamos estar na presença de Deus, sabe? Refletindo a imagem de Deus na vida de outras pessoas. Um poeta muito famoso brasileiro, Carlos Drummond de Andrade, ele escreve o seguinte: quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias e que deu o nome de ano, foi um indivíduo genial. Ele industrializou a esperança, fez com que ela funcionasse no limite da exaustão. 12 meses são bastante para qualquer humano se cansar e entregar os pontos, né? Aí entra aquele milagre da renovação. Tudo começa outra vez, um número novo, uma vontade maior de acreditar que dias melhores virão, que daqui para frente tudo vai ser diferente. Para você, meu irmão, minha irmã, eu desejo um sonho realizado, um amor esperado, uma esperança renovada. Desejo todas as cores dessa vida, todas as alegrias que você puder sorrir, todas as músicas e louvores que puder te emocionar. Nesse novo ano, desejo que os amigos sejam mais cúmplices, que sua família seja mais unida, que sua vida seja mais bem vivida. Gostaria de lhe desejar tantas coisas, mas nada seria suficiente. Então desejo apenas que você tenha muitos desejos, desejos grandes, e que eles possam mover você a cada minuto o rumo da sua felicidade. O meu desejo, Paróquia da Reconciliação, é que nós possamos ser mais amigos de Cristo, celebrar a vida de Cristo, o nascimento de Cristo, não só no Natal, mas em todos os dias desse ano novo que está para chegar, em 2025. E se é o aniversário dele, e olha, a gente tem, nessa época, costuma dar presente para tantas pessoas, eu queria chamar você a dar um presente a ele, nesse momento, sabe? Entoando esse louvor, como se ele tivesse, e ele está aqui na nossa frente, sondando o nosso coração, sondando a nossa mente. Então, quebra a barreira, quebra o orgulho, quebra a timidez. Louva nosso Senhor Jesus Cristo agora, dando a Ele esse presente, agradecendo a Ele tudo que Ele tem feito por nossa vida, todo o cuidado, todas as misericórdias que Ele renova, exatamente tudo. Tudo que Ele tem feito na sua vida, na sua saúde, na sua família, nas suas finanças, na sua vida em igreja. Louve a Ele
como se ele estivesse aqui, que ele está escutando o seu louvor. Quem louva, ora 2 vezes. Então, em nome de Jesus, vamos dar a ele esse presente bem lindo agora, orando esse louvor que nós vamos escutar. Deus abençoe, boa noite, obrigado.